Vamos ao Lula, tá? Essa é uma análise importante da geopolítica, porque o Lula está se envolvendo como chefe de Estado do Brasil nas questões da guerra da Ucrânia e da Rússia. Lembrando que imagens que não sejam controladas pelo Oeste, que é a concotomia dos Estados Unidos, OTAN, e a própria Ucrânia, que é um Estado vassal, ele é um Estado proxy, é difícil encontrar o footage, né? Imagens. Então a maioria das reportagens tem de ser assim, decodificando, analisando. E o Lula se prostrou como chefe de Estado porque o Lula ele gosta de fazer essa projeção de senhor da paz e coisa. Lembrando que essa guerra surgiu como? Essa guerra ela foi completamente criada pelos Estados Unidos com o objetivo, dentro da primeira camada da geopolítica internacional, de usar a Ucrânia como um Estado vassalo para conduzir guerra contra a Rússia. Porque a Rússia é nacionalista e tem algum interesse nacional. E eles querem que a Rússia volte a ser aquilo que era no Boris Yeltsin. Assim como o golpe no Brasil intentou isso e conseguiu. Que o Brasil virasse esse fazendão aí, onde um pacote de salgadão custa R$5 e um carro popular custa quase 100 mil. Então, em resposta a Lula, a Ucrânia diz que não negocia território. Quer dizer, a Ucrânia não diz nada. Quem diz é os Estados Unidos. O Vladimir Zelensky, ele é uma marionete. Ele é corrupto até a medula também. Não estou vendo Lava Jato lá. Então isso aqui é uma resposta ao Lula, que o Lula está tentando se meter como árbitro da paz, e isso não está ocorrendo, nem vai ocorrer, porque essa guerra ela é feita de Washington para a Rússia com amor. Então, eles não querem paz. O Lula não está conversando com ninguém. Ou ele ataca os Estados Unidos e os acusa diretamente, porque o Lula deveria aproveitar essa situação e cobrar dos Estados Unidos o golpe de Estado que eles deram aqui. Ele não faz isso, por razões misteriosas. Então ele conversa com essa marionete aí, do Zelensky, e quer resultados. O Zelensky não foi o Zelensky que disse aqui. O presidente foi os Estados Unidos. O presidente sugeriu que o país ceda a Crimeia à Rússia. Mas a Crimeia já está... Como ceder? Olha as falas sem noção do Lula. A Rússia tomou a Crimeia já. Tomou isso é território russo desde 1777. 76. O governo agradeceu o petista pelos esforços para encontrar uma solução para a guerra. O governo da Ucrânia rejeitou a sugestão apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pôr fim ao conflito. Ou o Lula está se fazendo de idiota, tá? Ou ele é burro. Na quinta-feira, 6 de abril de 2023, o chefe do executivo brasileiro disse que para acabar com a guerra, a Ucrânia deveria ceder o território da Crimeia para a Rússia. Por que a Ucrânia não está em posição de ceder nada? Os russos tomam aquele lugar em 2 minutos. A economia russa vai muito bem, obrigado. Por outro lado, ele disse que as províncias de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, no leste do país, anexadas pelo presidente Vladimir Putin, sejam devolvidos, mas o Putin não tem que devolver nada. Quem criou esse transtorno todo foi os Estados Unidos, que quer cercar a Rússia, anexando todos esses países à OTAN. É isso? Esse aí começou com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu. Aquele cara da tatuagem na cabeça, o Gorbachev, fez um acordo que já foi revelado, está nas atas governamentais. Quer dizer, não é boato, foi dito isso, uma combinação de palavra entre ele e o Bush pai, que a OTAN, ele cederia o muro, né? Ele cederia, a União Soviética cedeu seus territórios, cedeu Berlim, Alemanha Oriental, e em troca a OTAN não expandiria 1 centímetro em direção à Rússia. Os Estados Unidos não cumpriu nada disso, passou os anos 90 inteiros expandindo seus territórios da OTAN.
E o Putin sempre ficou dizendo, ó, não para com isso. Aí veio o neoliberalismo do Yeltsin, que destruiu tudo, que nem o neoliberalismo faz, porque esses são movimentos geopolíticos de massa, né? Essas coisas ocorrem em grandes massas, grandes movimentos de massa, e foi uma onda de neoliberalismo, assim como a Primavera Árabe foi uma onda, aquela foi outra onda. O Lula veio na crise da onda neoliberal, que na verdade a onda neoliberal foi imposta via golpe de Estado em 64. Foi a partir de 64 que começou a onda neoliberal. Aquilo foi indo, e levou o Brasil numa crise. Os militares nos endividaram, além de matar nosso povo, nos matar, nos assaltar, nos destruir, foi os militares junto com a classe, o que o PCO chama de classe pequena burguesa, que impôs essa coisa aí, esse estado de coisas aí. O Lula reverteu alguma coisa, mas não solidificou nada. As mesmas arrogâncias, as mesmas petulâncias, as mesmas alianças, que não vem o caso dizer aqui, do PT, levaram a possibilidade do inimigo contra-atacar. E foi o que eles fizeram. Esses militares maçom de plantão, que são terroristas, células inimigas aqui dentro. Os agentes do FBI que estão dentro da nossa polícia, fora o pessoal do mercado especulativo, né, a Operação Lava Jato, a Operação do FBI, combinaram junto com esses CQC, que faz parte da operação de propaganda, esses caras da mídia, deram um golpe. E com o golpe, eles destruíram a base industrial brasileira, desvalorizaram o dinheiro do Brasil para poder especular melhor, e nós estamos nessa merda que nós estamos agora. Quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aí embaixo. Você pode deixar, não precisa entrar em site nem fazer cadastro, você pode doar quanto você quiser. A Catarse apoia essas assinaturas a partir de R$5 no Catarse por mês, barato, e a partir de 10 no Apoia-se. As recompensas às vezes atrasam por falta de tempo, mas elas sempre são postadas. Ajude a expandir o canal. Então, a Lula disse, Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Já era. Esses terrenos... Outra coisa, o Putin anexou esses terrenos porque essa região é populada por russos. E os nazistas do Azov, que são nazistas que os Estados Unidos aparelhou, encheu de dinheiro, estavam matando os russos. Eles são nazistas, eles consideram os russos inferiores. Tem toda uma mitologia do ucraniano branco superior que os Estados Unidos fomentou e criou. Tá? E ressuscitou isso aí. Essas células fazem parte da Operação Gladio, aliás, que eu já tratei nesse canal e nos outros também, que era uma operação da OTAN fascista, onde eles espalhavam células terroristas junto com a CIA por todos os países da Europa, criando ondas de terror para poder forçar esses países a estacionar mísseis nos seus territórios, a pretexto de defender-se da União Soviética. Tu vê que eles trocam, vence a conversa da União Soviética, eles voltam de novo para a Rússia. Talvez se discuta a Crimeia. Não, já era. Crimeia sempre foi russa. Isso aí foi o Khrushchev teve uma discussão bêbada no Partido Comunista e entregou isso aqui num jogo de carta para um cara. Crimeia sempre foi um território russo. Mas o que ele invadiu de novo tem que se repensar. Se é o Lula querendo dar uma de salame, isso é típico da política diplomática brasileira, que é um fracasso. Essa tal política que eles adoram, a política diplomática brasileira, isso é um fracasso, sempre foi um fracasso. A política de salamagem, dessa elite porca e podre que não quer se comprometer com nada. O Lula segue essa tradição. Aquele Celso Amorim adora também. Itamaraty, a tradição do Itamaraty é a tradição do salame. Não tem tradição, é pura salamagem e frouxidão.